Olá, bem-vindos a mais um episódio do Café com Mogi News. E hoje a gente está com mais um convidado que já tem um tempo que a gente está tentando trazer, né? E a gente fala, né, que os projetos que a gente vem conversando sempre esbarra no trabalho deles, né? Que é um trabalho que vem se fortalecendo. Aí, hoje acho que não é mais regional, né? Nacional. Então a gente está aqui com o Bruno Desideri, ele é líder social da ONG Gerando Falcões. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui, é sempre bom estar falando da nossa missão, com gente do bem, comunicar para mais pessoas apoiarem o nosso trabalho. Então, bom dia e muito obrigado pelo convite. E para a gente começar, vamos saber um pouquinho, né? Quem que é o Bruno? Como é que você chegou na Gerando Falcões? Bom, sou Bruno, eu tenho 36 anos, sou casado, tenho 2 filhos, sou cristão, sou ex-atleta profissional de futebol. Então, o futebol eu falo que foi a ferramenta que Deus escolheu para transformar a minha vida. E a minha história se confunde muito com a da Gerando Falcões. Eu sou amigo do Edu, nosso fundador, desde a infância. Então a gente estudava e jogávamos bola junto. Eu brinco que ele mais estudava, eu mais jogava. E aí, nessas minhas investidas no futebol, o futebol me proporcionou jogar aqui na Portuguesa de Desportos com 11 anos. Depois, com 14 anos, eu fui para Campinas, jogando no Guarani. Fiquei lá por 6 anos, fui para a seleção brasileira de base, rodei bastante. E aí subi profissional, mas eu sempre voltava para Poá, porque meus pais continuaram em Poá, a minha namorada, noiva da época, que hoje é minha esposa também. Então eu sempre voltava e eu morava porta a porta com o Edu, e a gente sempre conversava. E ele estava querendo fazer alguma coisa que impactasse a vida de outras pessoas, e ele começou a escrever um livro, e eu ajudei ele, apresentei alguns jogadores para ele colocar no livro, o Lucas Moura, o Xandão. E ajudava um amigo, até que um dia ele me fez um convite mais sério, ele falou: irmão, vamos mudar o mundo comigo. Eu falei: mano, você tá louco? Como nós vamos mudar o mundo? Ele falou assim: Olha, se a gente... você não acreditou, hein? Na hora, quem vai acreditar, né? Os meninos de 23, 24 anos. Daí ele falou assim: mano, se a gente não mudar o mundo, vamos todo dia mudar o mundo de alguém. E isso transbordou no meu coração, e desde então tem sido assim, nos últimos 12 anos. Todo dia a gente tem tentado mudar o mundo de alguém. E esse convite, a partir desse convite, o primeiro mundo que mudou foi o meu, né? Que eu deixei de pensar de repente só em mim, só na minha vida, só na minha família, e comecei a querer transbordar para outras pessoas aquilo que Deus tinha feito na minha vida, né? Mostrando para as pessoas que é possível vencer a pobreza, que é possível ter uma vida digna. Então, a partir daí começou a nossa história na Gerando Falcões, há 11, 12 anos atrás. E quais projetos você destacaria aí nessa trajetória? Bom, a gente começou meio sem saber o que fazer, né? A gente tinha muita vontade, muitos sonhos, mas de fato a gente não tinha uma metodologia. Quando ele me fez convite, o que eu tinha para oferecer era o futebol, que era a minha vida, né? Até o momento. Então eu falei para ele: irmão, o que eu consigo fazer é montar uma oficina de futebol. Então a gente montou a primeira oficina da história da Gerando Falcões. Eu montei uma de futebol e o Lê Maestro tinha acabado de montar, o nosso cofundador, montar uma de skate. Então a gente atendia 30 alunos na minha oficina, e o Lê Maestro 30 na oficina dele, o Du dando palestra nas escolas, vendendo os livros. O Lê também é o MC, então ele fazia rap pro Edu. Então esse era o nosso game. Então atrair as criançadas para o esporte, para que o esporte fosse uma ferramenta de transformação na vida deles. E a partir disso a gente mergulhou também na área da cultura. Então logo rapidamente a gente montou um polo esportivo cultural. Então a gente passa de 60 alunos para 1.500 alunos na região. E tem algumas histórias engraçadas nesse caminho. Uma das histórias engraçadas, um dia o Du, sempre muito comunicador, muito sonhador, né? Eu brinco que ele é o Steve Jobs do terceiro setor, porque ele pensa muito diferente, está muito na frente que muita gente. Eu lembro um dia que ele chegou na minha casa e falou: não, conheci um cara, esse cara vai nos ajudar. E eu falei: quem? Ele falou: Jorge Paulo Lema. E na época eu falei: joga onde? Porque pra nós tem dinheiro, vai ajudar, é jogador de futebol. Ele falou: não, cara, é um empresário, a gente deu um Google, achou quem que era, falou: nossa, cara, É a Fundação Lema, né? É, só um dos mais ricos. E aí o Du teve uma grande sacada durante a trajetória, quando ele foi conhecendo os outros empresários, assim, ele teve uma ideia de não pedir mais só dinheiro, mas pedir para essa galera nos ensinar a fazer gestão. Então hoje eu posso afirmar com... Acho que é um grande diferencial, né? Exatamente. Buscar ter essa base também, né? A metodologia que você falou, esse cuidado com a gestão. Hoje eu posso afirmar que nós somos uma empresa do terceiro setor. Todo mundo que chega para trabalhar Gerando Falcões, chega de manhã, sabe o que tem que fazer, né? Aquilo para onde o vento está soprando, sabe? Temos gestão à vista, produtividade,
sabe, fechamento mensal, todo mundo tem meta. Então a gente encara com muita seriedade o terceiro setor, né? A gente vê às vezes algumas pessoas que estão no trabalho social, no trabalho de transformação, e encara como um lazer, como que é, e é bom, nos ajuda, mas também a gente precisa de pessoas que encarem com profissionalismo, né? Que eleve o nível do jogo. Então a Gerando Falcões surgiu muito nesse intuito de elevar o nosso nível, sabe, do terceiro setor, de entender que dá para ser profissional, que dá para fazer uma coisa legal. Eu lembrei agora da Ariane Noronha também, que ela começou dando aula de inglês com vocês, né? E hoje ela tem o projeto dela, né? Sou Bilíngue. Sim, ela começou lá muitos anos atrás também. A Ari é uma pessoa especial, engajada no terceiro Realmente setor. A gente tá cercando vocês, porque a Ariane já esteve aqui também. Ela ajudou muitas das nossas crianças, dos nossos jovens, levando para fazer intercâmbio, realizando trabalho sonhos. muito bacana dela. O próprio Recomeçar, né, que a gente comentou. Do Léo Precioso também. O Léo Precioso cresceu junto comigo. Ele também foi jogador de futebol, não sei se ele contou quando ele veio aqui. Contou. Então a gente jogava junto na mesma escolinha, eu, ele e o Edu. Ele era mais velho que a gente um pouco. Mas aí o Léo, quando ele parou de ser profissional, ele quis levar a mesma vida que ele tinha quando era profissional e acabou se ingressando no mundo do crime. Só que o Edu continuou trocando carta com ele ali, ele preso, e quando ele foi sair da cadeia, o Edu falou assim, mas vamos ajudar o Léo de novo? Eu falei, lógico que vamos. E o Léo foi ser monitor da minha oficina nessa época, pra você entender. Ele veio ser monitor, e aí ele conseguiu se ressocializar, e ele teve a ideia, Edu, vamos empregar mais gente que estava preso comigo? Daí trouxe mais 1, 2, 3, 4, 5, daqui a pouco foi crescendo, e o Edu falou, cara, você tem que virar uma startup, uma ONG também, apoiou ele, e hoje ele eu posso afirmar que ele, se não é o maior, um dos maiores no ramo dele, da ressocialização de egresso. E foi assim que começou esse trabalho também, puxando as outras entidades, também buscando qualificar essas outras entidades? Foi nesse período, a gente cresceu bastante, né? Estávamos tomando uma proporção muito legal de impacto dentro de Poá. E um desses empresários também um dia falou pro Edu assim, ó, você é legal, tá da hora, mas você é muito egoísta. E o Edu falou, como que eu sou egoísta? Eu tô dando a vida, né? Ele falou assim, porque você tá pensando só em Poá. E o Brasil? Ele falou assim, para fazer o Brasil eu preciso de dinheiro. Aí ele falou assim, os empresários, dinheiro a gente tem, se você montar um plano. Aí o Edu me chamou, nessa época, e falou, mano, tô sendo provocado a fazer uma coisa maior, vou topar, vou pra cima, só que eu não posso deixar a operação aqui largada, eu queria que você fosse agora o líder. Então eu passei de ser o braço dele ali e passei a liderar. Eu sou um indidá, também são 7 anos atrás, não sei, 6, 7 anos atrás, e comecei a liderar a unidade de Poá, onde tudo começou. E ele foi montar um time para impactar o Brasil. E é nessa que a gente montou, comecei a liderar Poá, eu fundei também uma unidade em Ferraz, de Vasconcelos, que é uma outra unidade própria nossa. Começamos a fazer um trabalho em Suzano, teve que ser interrompido, mas a gente tinha essas 3 unidades. E a gente começou a tentar achar pessoas que estavam fazendo assim como nós, no início, com muito desejo, mas também às vezes com pouca qualidade, com pouco recurso. A gente montou uma universidade chamada Falcos, onde a gente acha esse líder social, essa mulher, esse homem, traz para dentro da nossa rede, fica 6 meses fazendo o curso, aprende, anda com a gente, aprende a fazer gestão, captação de recursos, trabalhar com lead incentivo, para ele voltar para a quebrada dele e fazer melhor e maior do que ele estava fazendo. E hoje nós somos quase 2.000 líderes, impactando quase 6.000 favelas. E isso pelo Brasil, né? Pelo Brasil todo, e não foi uma coisa do dia para a noite, a gente está contando muito rápido, né? Mas é uma coisa de muito trabalho. Porque quando a gente começou, o nosso game era atrair com esporte e cultura. A gente traía os jovens com esporte e cultura, mas estava chegando numa idade ali de 17, 18 anos que a gente estava perdendo. Eu lembro que eu morava assim numa casa e na esquina tinha uma biqueira onde o pessoal vende droga. Aí tinha um aluno meu que toda vez que acabava a aula, sexta-feira, 8 horas da noite, 8h30, eu chegava lá e ele já estava lá. Então você conversava e às vezes não dava jeito, e você tentando incentivar. E aí você fala, cara, a gente está perdendo esses jovens porque eles estão chegando numa idade de querer namorar, quer ter um tênis bom, uma roupa boa. Então, a gente tem que montar alguma coisa. A gente montou a nossa qualificação profissional. Então a gente atraía com esporte e cultura e qualificava. Só que mesmo qualificando, estava difícil para esse menino, essa menina entrar no mercado de trabalho. Porque às vezes chegava lá um moleque negro, cabelo black, um tênis bem rasgado, camisa esgarçada, para fazer uma entrevista na Faria Lima. E ele não passava pelo estereótipo, nem pela qualidade. Não tinha nem tempo dele provar a qualidade técnica dele. Tem uma história que eu sempre conto de um menino que foi fazer uma entrevista, daqui a pouco o empregador me ligou, 9 horas da manhã. Bruno, cadê o menino? Eu falei, ele saiu daqui 7 horas da manhã com o dinheiro, tudo, você já fica preocupado, né? Quando foi às 11 horas ele chegou, eu falei, você não foi? Ele falou, professor, todo mundo é professor pra ele, né? Cheguei lá, o segurança pediu pra tirar uma foto minha.
Aí ficou me olhando, só eu que não passava na catraca, todo mundo passava. Aí tirou uma foto, perguntou o que eu ia fazer umas 3 vezes. Aí quando ele deixou eu ir, ele mandou pro último elevador lá, de serviço, né? Aí eu falei, eu vou embora, não sei o que esse cara tá pensando, vai fazer comigo lá em cima, e vem embora. A gente falou assim, cara, a gente tá qualificando, o menino tem a qualidade técnica, se ele sentasse na frente do computador, desse um papel para ele fazer uma redação, o que fosse, ele ia conseguir fazer. Mas ele tá sendo brecado antes da oportunidade. Então a gente montou no nosso setor de empregabilidade. Então a gente passou algum tempo indo no RH das empresas, comunicando para eles os nossos diamantes. De repente, o desafio é a capacitação da própria empresa, né, para receber esse jovem, né? É isso. Então a gente passou falando para eles, a gente sempre falava, pô, o menino que chega em casa, vive na escassez, pai alcoólatra, mãe depressiva, alguns que trabalham até de forma ilegal, vende bala no trem, sabe, se vira. Um moleque desse não pode ser burro. Só a energia dele está sendo canalizada para coisa errada. Mas é um menino inteligente. Se a gente lapidar, se a gente entender, ele vai ser o melhor funcionário da empresa. E a gente passou a comunicar isso. E nesse ano a gente empregou cerca de 300 jovens. Então a gente falou, cara, chama o nosso game, né? Atrair com esporte e cultura, qualificar, inserir no mercado de trabalho. E dentro desse processo a gente montou também nosso setor de inteligência emocional, porque o jovem é muito machucado. Então veio depois, mas entra antes. Então atrai com esporte e cultura, e de inteligência emocional, qualifica e insere no mercado de trabalho. E vamos replicar isso para outros líderes do Brasil. Então a gente tinha achado ali a nossa metodologia de trabalho. Com muita luta, porque eu lembro que no começo, um exemplo, nossos alunos de 8, 9 anos, só tinha eu e o maestro, a gente não tinha pedagogo, a gente não tinha assistente social, a gente não tinha psicólogo, não tinha nada, a gente era tudo, né? Então a gente lavava o uniforme, quando o Dudu me chamou, o recurso era muito pouco. Eu comprei 2 bolas, ele comprou 10 coletes, era o que a gente tinha. Então a gente dava livro do Malcolm X, uma criança de 9 anos dele, pedia um resumo para eles. Então, totalmente fora do que... Mas a gente aprendeu, então a gente estruturou o nosso trabalho, trouxe pedagogo, ciência social, psicólogo, incorporamos e começamos a replicar isso. Só que aí em 2020 veio a pandemia, né? E a pandemia nos mostrou que o nosso trabalho estava muito legal, mas estava raso. Que de fato o nosso trabalho estava sendo de alívio da pobreza, não de fato de acabar com ela, né? Então o trabalho que a gente montou hoje através do Favela 3D é um trabalho de erradicação da pobreza. A gente quer acabar com a pobreza. Ele começou na pandemia. Começou na pandemia, eu lembro que na pandemia... Como é que é? Um café de consegue... Vocês ganharam bastante destaque na pandemia com esse trabalho, né? Cara, a pandemia foi um momento muito marcante nosso da Gerando Falcões, sabe? Aquele momento a gente falou assim, eu realmente faço aquilo que tem que ser feito. Tô no caminho. Tô no caminho. Porque se tava difícil para os grandes centros, para a favela foi terrível. A gente chegava na favela, as senhorinhas desesperadas, vai acabar a comida, vai todo mundo morrer. E como é que você faz isolamento numa casa que... Para 15 pessoas em 2 cômodos, como você faz isolamento? É impossível. É impossível de fazer. E se um perde emprego, do que vive aquela família? Vai comer como? Então, uma coisa... e aí, um exemplo. Quando começou a pandemia, a empregada doméstica não ia. O pessoal já cortou. Então, todos os pedreiros, que muitos têm na favela, não tinha mais emprego, virou escassez. Os jovens que, às vezes, estavam no comportamento errado, cara, como que vai ser? Não vai ter nem gente pra gente roubar na rua. Assim, e as senhoras... Vamos comprar álcool em gel, porque é o que vai salvar a vida, a comunicação totalmente escassa dentro da favela. E eu lembro quando chegou lá em casa, a gente sentou na garagem assim, falou, irmão, o barato tá louco, né? Eu falei, tá, ele falou assim, vamos arrumar um caminhão de cesta básica pra gente entregar. E a gente conversando, eu falei, mas se a gente arrumar esse caminhão de cesta básica também, hoje é perigoso, vai virar guerra, né? Porque não tem mais essa do bonzinho, Bruno bonitinho, a pessoa quer sobreviver. Aí ele foi embora, e é onde que eu falo que ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Menos de 10 dias ele me ligou e falou assim, ó, montei uma operação de cartão cesta básica digital. A gente vai entregar, se vocês quiserem conhecer, cartão com 3 parcelas de R$150 para a família. Eu lembro, foi destaque na TV. Foi mais de 100 milhões que a gente captou. E faz a primeira entrega e vê como que funciona. Aí eu peguei os cartões, a gente foi numa favela, cadastramos as famílias. No outro dia a gente voltou com os cartões, entregou para as famílias e a gente arrumou um processo ali de como entregar, né? Então a gente fazia o cadastro, depois a gente voltava e a gente começou a atender muita favela. Muita gente me ligava, me ajuda minha quebrada. E só o meu time ali, que todo mundo ficou home, né? Foi o momento de se reinventar. Todo mundo que tinha um tipo de doença, alguma comorbidade. Então, e eu tenho bronquite desde criança, né? Nossa. Mas o futebol também me ajudou. Deus usou o futebol para me sarar também.
E minha esposa estava grávida na época, Sim. minha filha tinha acabado de nascer. E a gente criou um slogan até, ficou eu e mais 6 pessoas na rua, de fato, né, da Gerando Falcões. A gente criou até uma marca, a gente se reunia todo dia de manhã, fazia uma oração ali para sair para rua e falava, é tempo de se cuidar, não de se esconder. Porque como pode o povo tá morrendo e a gente ficar em casa? Então eu lembro que fazia todas as entregas, chegava em casa, tomava banho no quintal para poder entrar em casa, porque eu tinha uma filha recém-nascida, o meu filho tem asma, a minha esposa tem bronquite, então a gente tem problemas respiratórios em casa, então a gente ficava com muito medo de pegar, mas também eu não conseguiria me pôr a cabeça no meu travesseiro e Só ficar ali fechadinho, não, né? e sabendo que o meu povo, né, a galera que precisa, estava necessitando e eu tendo recurso para colaborar e eu não colaborar. Então dentro disso a gente fez muitas entregas Com o nessa área. cartão você traz dignidade para a pessoa, né? Ela vai comprar, né? Ela vai ver a Totalmente necessidade diferente. dela, né? Totalmente Não é diferente. igual dar uma cesta básica, né? A cesta básica chega a ser muitas vezes ali humilhante, né? A pessoa vai lá buscar, claro que quem tem necessidade, tem fome, tem que engolir orgulho, tem que ir, mas a gente tentou nesse momento de muita dor trazer dignidade até nesse ponto para ele. E mais que isso também, a gente fomentou o comércio local, porque a gente entregava e falava assim, ó, tenta comprar nos pequenos mercados aqui, porque o pai do nosso aluno também trabalha naquele mercado local, então Verdade. faz a economia circular continuar e continua gerando renda. Então a gente fazia esse movimento também de compra nos pequenos, para os pequenos não falirem, porque os pequenos falirem são os pais dos nossos alunos. Então a gente fez esse fomento também de girar bastante na economia local, através do cartão Cesta Básica Digital. E foi um sucesso. Só que também nos despertou, porque como a gente estava fazendo nosso trabalho social, né? Aí eu falo que nesse período surgiu o projeto que mudou a minha vida, que me fez assim, cara, é isso, que é o Favela 3D, que é transformar todas as favelas em espaços dignos, desenvolvidos e digitais. Então a gente criou essa metodologia, prototipou agora nos últimos 3 anos. Ferraz, né? Tá... Ferraz, São José do Rio Preto, Maceió e Rio de Janeiro. Foram os 4 protótipos. Eu liderei o de Ferraz. A Amanda liderou de São José, a Lisânia de Maceió e a Cíntia do Rio de Janeiro, na Providência, na primeira favela do país, né? Onde tudo começou. Então a gente prototipou e é um trabalho de fato de combate sistêmico à pobreza. E é um trabalho muito lindo de se fazer, porque de fato a gente para de dar uma demão de tinta e cuida da parede com a infiltração, sabe? Porque até então você dá uma demão de tinta, daqui 3 meses, 4 meses, a infiltração volta, né? Você tem que cuidar da infiltração. Então a gente criou uma metodologia dentro do programa Decolagem, que a gente constrói metas e sonhos para as famílias. Então toda família tem metas e sonhos. A gente faz um grande diagnóstico comunitário dentro da favela para descobrir as potências e as fraquezas, que a favela também tem potência. A gente tenta potencializar mais aquilo que é bom e tenta estabelecer parâmetros de crescimento, de sair daquilo que é vulnerável, sabe? Então é uma mandala de soluções, com 8 pétalas, formada em volta do programa Decolagem, que é em volta da família, que tem e varia entre intervenções sistêmicas de urbanismo social, urbanismo tático, até geração de renda, empoderamento feminino, primeira infância, acesso à saúde, à educação, cultura, esporte, lazer. Então é um trabalho completo de erradicação à pobreza, sabe? E é um trabalho que mexe muito comigo, porque de fato eu vejo as famílias conseguindo quebrar um ciclo de pobreza. A gente sabe que a pobreza é multidimensional, né? E geracional. Não existe uma bala de prata, eu não consigo chegar e falar, isso vai resolver. Por muito tempo o país foi pautado a pobreza por geração de renda, né? Então o Bolsa Família, Auxílio Brasil, o nome que dão no período, é um trabalho que medem como as pessoas saíram da pobreza. E de fato Não é bem isso, né? o músculo do corpo que mais dói é o bolso, é isso. Mas de fato que adianta a pessoa ter ali um Bolsa Família e volta para casa o filho nas drogas, não consegue passar no médico, a criança fora da creche, não tem nenhuma qualificação profissional. Se nas próximas eleições alguém tirar esse programa da tomada, a pessoa volta e não tem nada. A gente criou uma entrada muito boa no Brasil pro Bolsa Família. E eu sou muito a favor, porque quem tem fome tem que comer. A gente não é contra, tá? É necessário isso para as pessoas, mas é um alívio. É paliativo, né? Não é não resolve. solução. Não resolve. Alivia. Não resolve. Então a gente criou uma entrada muito boa, mas a gente não criou uma saída. A gente cria pessoas dependentes do auxílio. E a gente tinha que criar uma forma das pessoas se desenvolver, para o auxílio ser uma coisa
temporária na vida dela. Eu brinco que tem que ser um degrau, não um teto. E isso, a gente está nas favelas, às vezes a gente vai arrumar até emprego para uma pessoa, a mulher fala, eu ganho R$ 1.200, eu vou ir trabalhar, não tenho onde que deixar meu filho para ganhar R$ 1.500, então eu prefiro ficar com bolsa. E deixa de ser uma pessoa produtiva, né? Deixa de evoluir. E os filhos dela veem aquilo e os filhos dela entram na mesa. Então a gente cria um ciclo. O ciclo não sai daquilo. Não sai mesmo. daquilo. Minha mãe vive com isso, eu também vou viver. Então quanto mais filho eu tiver, de repente é melhor. Então a gente cria. E a gente faz dentro desse metas e sonhos, a gente desperta a pessoa, sabe? Você pode sair disso daí. Não precisa você a pessoa viver meio nisso. Que se apaga também, né? Se Você não tem mais sonho, você não tem objetivo, né? É sobrevivendo, né? Um dia de cada vez ali. Né? Eu vi uma frase esses dias do mentor social que trabalha com ele, falou assim, ó, o pau não nasce torto, ele é entortado na trajetória, né? Ninguém nasce querendo viver do Bolsa Família. É implantado isso durante a criação. Então, o mundo que conhece, né? É isso. Como você vai sonhar com um mundo colorido se você só enxerga preto e branco? Tem um amigo meu que ele brinca que ele era muito pobre também, a primeira televisão colorida que ele viu, ele tinha 18 anos, e quando ele viu que o Superman era azul e vermelho, mudou o mundo dele, né? Porque é isso, como você vai falar uma pessoa sonhar que ela não sabe o que ela consegue... Aí, o Du sempre fala, às vezes o modo favelado, que o melhor amigo dele é outro favelado. Então, eles ficam numa bolha, e é isso que a gente vive. Então, o programa Decolagem faz com que eles saiam dessa bolha. Então, a gente constrói metas e sonhos.